Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É mais um bate-papo, uma aulinha agora, sobre classificação dos seres vivos. Sabe aqueles 5 reinos, né? Monera, protista, fungo, animal e vegetal? Você precisa saber diferenciá-los para fazer muitos itens do Enem e outros vestibulares. Então, vem comigo! Muito bem, gente, bem-vindos ao nosso canal e a gente vai dar sequência com mais uma aulinha agora, tá? Essa aula é para ajudar vocês sobre classificação dos seres vivos, tá? E tem caído bastante na prova, tem sido questões que forçam o aluno a lembrar de muitos detalhes, tá? Então, é aquela aulinha que você não pode ver uma vez só, vai ter que ver várias vezes e anotar para ficar com tudo direitinho, tá bem? Inclusive, antes de começar a explicação, tirem um print do quadro para mim, gente. Beleza, vamos lá começar então. Bom, essa aulinha então é sobre classificação dos seres vivos, tá? A primeira classificação que é mais utilizada, né, é a que mais aparece em prova, foi a de 1969, tá? Que foi proposta pelo professor Robert Whittaker, tá? E essa classificação de Whittaker, né, Whittaker, como chamam ele, ela criou a base para a classificação dos 5 reinos. É muito legal, gente, muito legal. E uma coisa importante é que quando o Whittaker foi criar a classificação dos 5 reinos, ele usou 2 critérios fundamentais, tá? O primeiro critério básico para ele era o tipo celular. Se a célula era uma apenas ou se o indivíduo era pluricelular, se o indivíduo era eucarionte ou procarionte, tá? Segundo critério que ele usou muito foi a forma de obtenção de energia. Por exemplo, se o indivíduo era autotrófico e produzia o seu alimento, ou se ele era heterotrófico, não produz o alimento e precisa obter o alimento no ambiente, tá? Então, os 2 critérios para ele criar os 5 reinos foram o tipo celular e a forma de obtenção de energia. Fechado isso então? Ok? Então vamos começar. Bom, ele criou 5 reinos, né? E o nome dos 5 são reino Monera, reino protista, reino fungo, animal e vegetal. Tá? Vou fazer um resuminho para cada um deles. Mas antes de eu começar os reinos, uma perguntinha aparece. Professor, e os vírus? Cadê os vírus? Tem um reino para eles? Ou se não tem um reino hoje, será que no futuro vai ter um reino para eles? E a resposta é, na proposta de Whittaker, não tem reino para os vírus. Por quê, filho? Porque o vírus não tem célula. E vírus não tem metabolismo próprio. Então, se não tem célula e não tem metabolismo próprio, o vírus não entra nos 2 critérios usados por esse cientista. Você entendeu? Então, na classificação de Whittaker, vírus nunca vai ter reino. O grupo vírus não tem reino próprio. Fechou? Vamos começar então. Bom, o primeiro reino de todos, que é tido como o reino mais primitivo, né, é o reino Monera. Monera. Atenção agora, quem faz parte desse reino? Anotem para mim. São as bactérias e as cianobactérias. Inclusive, depois de terminar essa aulinha aqui, eu quero que você reveja uma aula que nós temos aqui na playlist de microbiologia, a minha aulinha sobre bactérias, tá? Vou deixar aí bem aqui, ó. Fechou? Vou deixar o link para vocês já ir daqui direto depois da aula, tá? Vamos lá. Além das bactérias, também tem as cianobactérias, tá? Cianobactérias. Antigamente, elas eram chamadas de algas azuis. Esse nome não procede mais, porque nós já encontramos algumas cianobactérias que são verdes, outras que são amareladas, tem até algumas pretas, tá? Então, o nome cianobactéria ficou, mas algas azuis já não é mais muito apropriado, tá? Outra coisa legal, filho, bom de lembrar, as cianobactérias são as únicas algas, tá? Algas que são procariontes. O que é isso? O procarionte é aquele ser que não tem carioteca, tá? Também temos uma aulinha aqui na playlist de citologia, onde eu falo características dos procariontes, tá? Eles não têm carioteca, então o núcleo deles fica disperso no citoplasma, tá bem? Tanto as bactérias quanto as cianobactérias sempre vão ser procariontes, fechou? E é o único reino, filho, atenção, o reino Monera é o único que tem representantes procariontes, ok? Outra coisa legal, tanto as bactérias como as cianobactérias são sempre organismos unicelulares, tá?
o organismo, o indivíduo, se resume a uma célula apenas. Fechou? E quanto à nutrição deles? Vamos lá. Existem bactérias que podem ser autotróficas, tá? Produzir o seu alimento, mas também existem bactérias que são heterotróficas, que não produzem o alimento e consomem o que tem disponível no ambiente. Fechou? No caso das cianobactérias, elas serão autotróficas, tá bem? Inclusive, curiosidade, ó, a cianobactéria, ela realiza fotossíntese igual à fotossíntese dos vegetais. Por quê? Porque na cianobactéria eu também encontro clorofila, tá? A fotossíntese das bactérias não é igual à do vegetal, mas a fotossíntese das cianobactérias é igual à das células vegetais. Tudo bem? Agora vamos conhecer o segundo grande reino, tá? Que é o reino protista, e alguns autores chamam hoje de reino protoquitista, tá? Esse reino é interessante, ó. Antigamente, ele era formado apenas pelos protozoários. Por exemplo, o protozoário Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Também tem o protozoário Leishmania brasiliense, que causa a leishmaniose. Tem o protozoário Plasmódio, que causa malária. O protozoário Toxoplasma, que causa a toxoplasmose. Tem muitos, tá? Eu também te convido a conhecer a nossa aula de protozoários e doenças protistas, tá bom? Que tem na nossa playlist de microbiologia, tá? O nosso canal já está ficando bem grandão, bem completo para vocês, tá, gente? Conheçam as nossas playlists todas. Aí, ó, os protozoários, tá? Eles são seres sempre unicelulares, uma célula sempre, tá? E eles são sempre organismos heterotróficos. Eles são incapazes de produzir o seu alimento. Heterotróficos. Fechou, filho? Só que depois foi incluído nesse reino também as algas. Tá? Isso é interessante. Deixa eu te explicar, filho, essa história que é legal. É que as algas, no passado, elas estavam no reino vegetal, tá? Toda alga era vegetal. O problema, filho, é que as algas têm fecundação externa. Os gametas delas se encontram na água. Então, ela não tem embrião. Porque embrião, para nós, é quando nós temos um organismo jovem que desenvolve dentro do corpo da mãe. E as algas desenvolvem externamente, né, ao corpo materno. Então, ela não tem embrião. Por ela ter fecundação externa e ela não ter embrião, elas não têm o corpo diferenciado. Elas não têm raízes, elas não têm caule, elas não têm folhas e nem nada semelhante. Então, o que fizeram? Tiraram elas do mundo vegetal e incluíram no reino protista. Fechou? Aí elas vão ser uni- ou pluricelulares, tá? Existem algas com uma célula só ou pluricelulares, tá bem? E elas são, na maioria dos casos, autotróficas. Elas produzem o seu alimento, tá bom? Mas tem algumas, por exemplo, a Euglenophycia, que é uma alga considerada hoje mixotrófica. O que é isso? É que ela pode produzir o seu alimento ou ela também pode consumir algum alimento disponível no meio. É como se ela fosse autotrófica e heterotrófica ao mesmo tempo. Então, alguns autores usam o termo mixotrófico. Mas olha, filho, essa história de dizer que as algas pertencem ao reino protista, isso não é aceito por todos os autores não, tá? Ainda tem autores que fazem assim, ó, que eles pegaram as algas pluricelulares e deixaram no reino vegetal e colocaram para cá só as unicelulares, tá bom? Então não fica preocupado. Quando vier na prova, o que ele vai fazer? Ele vai dar um texto base e nesse texto base vai ter um critério. Aí você vai analisar aquilo ali se ele quer, né, incluir as algas no reino protista ou no reino vegetal. Fechou, filho? Ok? Outra coisa legal, tanto os protozoários quanto as algas são todos eucariontes agora. Essa é a principal mudança, filho, do reino protista para o reino monero. É que como ele é eucarionte, eles têm a carioteca, né? Que é uma membrana que envolve o núcleo, que envolve o material genético. Então, nesses organismos aqui, o DNA, né, ele não fica disperso no citoplasma. Ele fica guardadinho, né, isoladinho, dentro do núcleo, envolvido pela carioteca. Fechado? Continuando, agora vamos conhecer os outros reinos, né? O terceiro grande reino é o reino fungi, que é um reino criado especificamente para os fungos, tá? E quando você pensa em fungo, lembra que existem aqueles unicelulares com uma célula só, eles se chamam inclusive leveduras, tá? Leveduras.
E existem fungos pluricelulares, que têm muitas células no organismo, que são os cogumelos, por exemplo. Tá bom? Então, fungo pode ser uni ou pluricelulares. Outra coisa legal, filho, é que se você olhar para o cogumelo, ele aparenta, né? Ele tem uma aparência, um jeitão meio de planta. Mas não tem nada a ver com planta, tá? Por isso que tem um reino só para eles. Uma das diferenças enormes, né, entre o reino fungi e o vegetal é que os fungos são organismos heterotróficos sempre, tá? Os fungos nunca conseguem produzir o seu alimento. Nunca, tá? Sabe como o fungo se alimenta, gente? É muito interessante. Ele fica em cima ou dentro de um substrato, por exemplo, em cima da pele ou dentro da pele, tá? E aí ele vai lançar enzimas, né, que vão digerir o substrato. Depois de ele tiver digerido o substrato, o que ele faz? Ele absorve, né, o produto da digestão. A gente fala que a digestão deles é extracorpórea, fora do corpo. Tá bom? E eu te convido a conhecer também Reino Fungi. Nós temos uma aulinha aqui no nosso canal, tá? Na playlist de microbiologia, que tem lá tudo sobre fungo, é uma aula bem bacana, bem completinha. Fechou? Assista também. Outro, vem cá. Eles são eucariontes também, tá? Então eles têm carioteca envolvendo o núcleo. Até porque, lembra, filho, o único reino, né, que é procarionte, que não tem carioteca envolvendo o núcleo, é o reino Monera. Fechou? Tranquilo? Direitinho? Beleza. Para quem está acompanhando a aula até aqui, já nesse ponto, né, que está curtindo, gosta do trabalho, segue também a gente no Instagram, que lá eu também fico dando várias dicas, tá, sobre estudo, dicas de biologia, dicas rápidas, né, que ajudam bem, motivam bem legal na hora do dia a dia, sabe? Então, me acompanha. Vamos lá, vamos para o quarto grande reino agora, que é o reino vegetal, tá bom? Vegetal. Ele também é conhecido como metáfita, tá? Fitus é planta. Ou também pode chamar de reino planti. Se escreve plantae, mas quando a palavra termina com ae no latim, né, se lê com i, então planti, tá? Beleza, então o reino vegetal, metáfita ou plante, tudo sinônimo, tá? É onde estão as plantas, né? E as plantas sempre são organismos autotróficos, sempre produzem o seu alimento, tá? Sempre são eucariontes, tá bem? Tem a carioteca, né, envolvendo o núcleo, e sempre são pluricelulares, tá? Não existe planta com uma única célula, tá? Sempre pluricelular. Agora uma curiosidade, sempre me perguntam assim, professor, você disse que as plantas são autotróficas sempre, né? Mas e as plantas carnívoras, né? Também são chamadas de plantas insetívoras. Essa plantinha também é autotrófica? E a resposta é sim, filho. Deixa eu explicar por quê. É que as plantas insetívoras, elas capturam insetos, que é para digerir o exoesqueleto dos insetos. Aquele exoesqueleto, aquela casca, né, é feita de um material chamado quitina. Vou escrever bem aqui, ó. O material chama quitina. E a quitina, para quem esqueceu, é um carboidrato que tem nitrogênio na sua composição. Então, a planta insetívora, ela digere o exoesqueleto, né? Digere a quitina, para obter exclusivamente o nitrogênio. Tu entendeste? Ela não quer se alimentar do inseto, filho, ela não se alimenta do inseto. Ela só quer obter o nitrogênio, que muitas vezes está em falta no solo onde ela se encontra. Deu para entender? No final, eu deixei o nosso, né, que é o reino animal, ou metazoa, ou reino animalia. Bom, é onde estamos todos nós, animais, né? Seja invertebrado, como é o caso de um mosquito, uma esponja do mar, uma anêmona no mar, né? Ou sejam os vertebrados, como a rã, a cobra, a enguia, tubarão, águia, né? Seres humanos, né? Bom, o que nós temos em comum, filho? Todos os animais, se você pegar um mosquito, uma esponja do mar, uma anêmona ou eu, todos nós vamos ser eucariontes, tá? Nós temos a carioteca envolvendo o núcleo, todos nós somos pluricelulares, nós temos o organismo composto por muitas células e todos nós somos heterotróficos, né? Nós somos incapazes de fabricar o nosso próprio alimento. Fechado então? Então esse aqui é o resuminho precioso para qualquer prova, tá? Que você for fazer Enem, FUVEST, sobre os cinco reinos, proposta em 69 pelo professor Whittaker. Fechado? E aí, galera, tudo bem? Espero que todo mundo tenha entendido legal e anotado o esqueminha, tá? Ó, qualquer dúvida que aparecer,
pode deixar aqui nos comentários do vídeo com a gente, ou pode ir lá no direct do Instagram, que lá eu atendo, tiro dúvida, comendo questões, tá bom? Beijo!